A Alemanha nazista projetou alguns dos veículos de combate mais temíveis e sofisticados do conflito. Jagdpanther, um caça-tanques com a potência de um Tiger II e a mobilidade de um Panther, era temido por sua precisão e blindagem. Stug III, embora inicialmente concebido como um canhão de assalto, tornou-se um dos veículos blindados mais produzidos e eficazes de toda a guerra. E o caça ao Tigre, o caça-tanques mais pesado já implantado, ele podia destruir qualquer inimigo a quilômetros de distância, embora seu tamanho dificultasse sua manobra. Além disso, havia outros veículos igualmente impressionantes. O trem blindado cego era equipado com artilharia pesada e canhões antiaéreos, sendo um monstro de aço sobre trilhos, SDKFZ. Do 134 Puma, ágil e rápido, era ideal para reconhecimento em profundidade. E o Hortenho 229, uma asa voadora movida a jato, antecipou tecnologias furtivas décadas antes. Esses dispositivos demonstram a extensão da engenharia alemã quando direcionada ao serviço da guerra total. Azod Kampfsitz 251, o virtuoso blindado que deu à Wehrmacht uma vantagem estratégica. Na visão nazista da Guerra Perfeita, a mobilidade era fundamental. Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, não era apenas um conceito tático. Era uma sinfonia mecânica na qual veículos blindados, infantaria e aeronaves se moviam como uma única unidade, varrendo tudo em seu caminho. Mas essa harmonia exigia um instrumento para transportar soldados com a mesma velocidade dos tanques, com proteção contra o fogo inimigo e a capacidade de avançar onde os veículos convencionais falhavam. Assim, o SDKFZ 251, formalmente chamado de Sonderkraftfahrzeug 251, era o veículo de meia lagarta più icônico da Wehrmacht. Uma criatura híbrida, meio caminhão, meio tanque, projetada para transportar tropas para a linha de frente com rapidez e segurança. Não era uma arma letal por si só, mas seu papel como apoio era essencial. Onde quer que um 251 aparecesse, a infantaria motorizada alemã estava por perto e, com ela, o coração do avanço relâmpago. Projetado pela empresa Hanomag e colocado em produção em 1939, o SDKFZ 251 combinava duas tecnologias principais: rodas dianteiras para direção e esteiras traseiras para tração. Essa configuração conferia-lhe extraordinária manobrabilidade em terrenos acidentados sem sacrificar a velocidade ou a capacidade de carga. Seu chassi baixo e angular, coberto por placas de aço blindadas, resistia a impactos de estilhaços e fogo leve. Não era invulnerável, mas era robusto o suficiente para sobreviver ao caos das linhas de frente. O veículo podia transportar 10 soldados, além do motorista e do copiloto, e podia ser equipado com uma metralhadora MG-34 ou MG-42 montada na frente. Algumas versões adicionavam outra na traseira ou as substituíam por armamento especializado. Porque o 251 não era um veículo único, mas uma plataforma modular que podia ser adaptada a dezenas de funções: transporte de tropas, veículo de comando, lança-chamas, transportador de morteiros, canhão antiaéreo, ambulância blindada e até lançador de foguetes. Havia mais de 20 variantes oficiais e centenas de adaptações em campo. Durante a invasão da Polônia e da França, o SDKFZ do 151º tornou-se o símbolo do avanço coordenado. Divisões Panzer, reforçadas com esses veículos, romperam as linhas inimigas em velocidade vertiginosa, seguidas pela infantaria que não precisava marchar a pé ou ficar exposta. Os 251 permitiam que os soldados lutassem em segurança em seu interior ou desembarcassem diretamente sob fogo sem serem aniquilados. Na frente oriental, este veículo provou seu valor em condições extremas: lama, neve, terreno sem trilhas. Nada os deteve. Do 151º, suas esteiras lhe davam tração onde caminhões poderiam ficar presos, e seu perfil baixo impedia que fosse facilmente detectado ou destruído. Era, em certos aspectos, um veículo modesto, mas letalmente eficiente. No entanto, sua eficiência tinha um preço. Cada unidade exigia tempo, aço, combustível e mão de obra qualificada. À medida que a guerra se arrastava e a economia alemã entrava em colapso, sua produção não conseguia atender às demandas da frente de batalha.
Muitos soldados ainda eram transportados em caminhões abertos ou mesmo a pé, sem a proteção e a versatilidade do 251. Estima-se que mais de 15.000 unidades foram construídas, mas nunca o suficiente para equipar todas as divisões Panzergrenadier conforme planejado. Outra fraqueza era sua blindagem limitada, apenas 14,5 milímetros em sua versão frontal. Isso o tornava vulnerável a armas antitanque, artilharia e ataques aéreos. À medida que os aliados conquistavam superioridade aérea, os 251 passaram de ativos móveis a alvos em potencial. Além disso, sua complexidade mecânica exigia manutenção constante, algo difícil nas duras condições da frente oriental ou na retirada desordenada. Mesmo assim, o SD-KFZ do 151º deixou uma marca profunda. Foi o precursor do moderno veículo blindado de transporte de pessoal, a primeira combinação verdadeira de mobilidade, proteção e capacidade ofensiva leve. Seu design inspirou diretamente veículos posteriores, como o M3 Half-Track americano, e lançou as bases para a doutrina mecanizada do pós-guerra, mas sua imagem estava inevitavelmente ligada à face da Blitzkrieg nazista. Quando os 251 apareceram, sinalizaram que o avanço alemão estava em andamento. Colunas inteiras desses veículos cruzando vilas, campos e ruínas tornaram-se uma visão familiar em todo o continente devastado. Esta era a guerra moderna sobre rodas, feita de aço e velocidade. Não era um titã como o Tiger. Não voava como o Me-262. Não desencadeava o apocalipse do céu como o V-2, mas o SDKFZ do 151 era, sem dúvida, o coração logístico da guerra móvel alemã. E como tal, estava em toda parte, com cada invasão, cada retirada, cada tentativa desesperada de manter a frente, até que as coisas pararam e o Reich ficou em ruínas. Tank Hunter, Jagdtiger, o colosso de aço que não chegou a tempo de salvar o Führer no crepúsculo do Terceiro Reich, quando a derrota era inevitável. Mas a megalomania não tinha limites. A Alemanha concebeu uma arma tão massiva que parecia saída de um pesadelo blindado. Um gigante de aço projetado não para correr, mas para esmagar. Uma fera que não fugia nem recuava, mas esperava silenciosamente e destruía com um único tiro. Era o Jagdtiger, o mais pesado caçador de tanques já utilizado em combate. Seu nome completo era Panzerjäger Tiger Ausf B, mas era mais conhecido como Jagdtiger, o tigre caçador. E isso não era exagero. Este colosso blindado, baseado no chassi do Tiger II, pesava mais de 75 toneladas e montava um canhão que lembrava uma peça de artilharia de cerco. O PaK-44 de 128 milímetros, derivado de um canhão antiaéreo, mas adaptado para caçar tanques, a quilômetros de distância. Sua mera presença no campo de batalha era suficiente para inspirar terror. O Jagdtiger era capaz de destruir qualquer veículo aliado antes que tivesse a chance de reagir. Seu canhão podia penetrar até 250 milímetros de blindagem, dos 1.000 metros. Nem mesmo os pesados Churchills, IS-2 ou o temido Sherman Firefly eram páreo. O Jagdtiger era, em teoria, o predador máximo do campo de batalha. Mas essa criatura tinha um preço. Seu peso o tornava lento, desajeitado e propenso a falhas mecânicas. Seu motor Maybach, projetado para tanques mais leves, simplesmente não suportava tamanha massa. Sua velocidade máxima mal ultrapassava 34 km por hora em condições ideais, mas raramente chegava a esse ponto. Em terrenos acidentados ou no inverno, muitos quebravam ou atolavam antes de entrar em combate. A mecânica interna sobrecarregada sofria constantemente. A transmissão quebrava facilmente, o sistema de suspensão tinha dificuldade para suportar o peso e o consumo de combustível era tão alto que o veículo era literalmente insustentável para a economia de guerra alemã de 1945. Apenas cerca de 70 unidades foram produzidas, muitas das quais nunca entraram em combate real. Em um nível técnico, o Jagdtiger era uma ousada obra de engenharia. Sua blindagem frontal chegava a 250 milímetros de espessura, tornando-o virtualmente impenetrável pelo armamento inimigo padrão. Mesmo canhões de 76 milímetros ou projéteis HIT tinham dificuldade em danificá-lo frontalmente. Em defesa estática ou emboscada era invencível.
mas fora dessa situação ideal, tornava-se seu próprio inimigo. O projeto não incluía uma torre. O canhão era montado em uma casamata fixa, o que significava que o veículo tinha que girar todo o chassi para mirar lateralmente. Esse projeto simplificou a fabricação e ofereceu espaço interno, mas comprometeu sua capacidade de reação em combate corpo a corpo. Nos meses finais da guerra, unidades como a Schwere Panzerjägerabteilung 512 operaram Jagdtigers na frente ocidental, particularmente durante a defesa do Reno e a Batalha de Remagen. Em alguns combates isolados, um único Jagdtiger destruiu colunas inteiras de blindados aliados, mas esses tanques monstruosos também ficaram rapidamente sem combustível, foram desativados ou destruídos por ataques aéreos. Seu impacto foi mais psicológico e propagandístico do que real. Mesmo assim, os aliados ficaram impressionados. Nunca antes uma força blindada havia enfrentado uma arma tão massiva. Até mesmo os comandantes soviéticos, acostumados a enfrentar o Tiger e o Panther, reconheceram que o Jagdtiger era um símbolo do poder industrial alemão e também de sua arrogância, porque, em sua essência, o Jagdtiger representava tudo o que havia de errado com a máquina de guerra nazista em 1945. Caro demais, complexo demais, tardio demais. Uma fera gigantesca numa época em que a guerra não era mais vencida com monstros, mas com números, logística e ar. Mas ninguém que o viu de perto o esqueceu. Sua silhueta imponente, seu enorme canhão, o estrondo estrondoso de seu tiro deixaram uma marca indelével. Era uma obra-prima condenada desde o início, um dinossauro mecânico nascido na era dos mísseis e do combustível racionado. Após a rendição alemã, vários Jagdtigers foram capturados pelos aliados. Alguns foram enviados para testes balísticos. Outros acabaram em museus. Nenhum lutou novamente. E assim terminou seu breve reinado. O caçador mais letal que quase nunca caçava. O Jagdtiger foi o último rugido do Império Blindado de Hitler. Uma máquina que, em outro contexto, poderia ter virado batalhas. Mas no mundo real, era apenas o reflexo de um Reich moribundo, ainda sonhando com colossos impossíveis. Panzer IV, o lendário tanque nazista que se tornou sinônimo do poder blindado alemão. Nem todos os veículos de guerra são feitos para brilhar. Alguns não impressionam pelo tamanho ou poder de fogo. Não detêm recordes de blindagem nem figuram em lendas épicas. E, no entanto, são essenciais. São eles que lutam todos os dias em todas as frentes, sem trégua. Assim era o Panzerkampfwagen IV, o Panzer IV. Não era o maior nem o mais temido, mas provou ser o tanque mais confiável, versátil e durável do Terceiro Reich, tornando-se sinônimo do poderio blindado de Hitler. Concebido em meados da década de 1930 pelo designer Heinz Guderian, o Panzer IV foi inicialmente concebido como um veículo de apoio à infantaria. Previa-se que o Panzer III combateria outros tanques, enquanto o Panzer IV, mais pesado, com um canhão de curto alcance, seria dedicado a destruir fortificações e posições inimigas. Mas a guerra tinha outros planos. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, o Panzer IV já estava em serviço. Suas primeiras versões, com um canhão curto de 75 mm Kauka 37 L-24, era útil contra bunkers e soldados entrincheirados. Mas à medida que a Wehrmacht enfrentava tanques mais potentes, como o T-34 soviético, o Panzer IV foi modificado, reforçado e enviado de volta à batalha repetidas vezes. O que começou como um veículo de segunda linha acabou se tornando a espinha dorsal das divisões Panzer. Ao longo da guerra, o Panzer IV passou por inúmeras melhorias. Sua blindagem aumentou de 30 para 80 mm na frente. Seu canhão foi substituído pelo KWK 40L-43 e posteriormente pelo L-48, capaz de penetrar a maioria das blindagens inimigas a médio alcance. As esteiras foram alargadas, saias laterais foram adicionadas, novas miras, transmissão aprimorada e blindagem adicional contra explosivos e projéteis perfurantes. Essas modificações prolongaram sua vida útil e o mantiveram competitivo mesmo em 1944, quando já enfrentava os poderosos Sherman, T-34-85 e Churchill. Ao contrário do Panther ou do Tiger, o Panzer IV era mais fácil de fabricar, reparar e operar. Não era perfeito, mas estava disponível. E na guerra moderna, disponibilidade é poder.
Mais de 8.500 unidades foram construídas durante o conflito, mais do que qualquer outro modelo de tanque alemão. Esteve presente em todas as frentes, das estepes russas às areias do norte da África, da Normandia aos Balcãs. Onde quer que houvesse uma ofensiva alemã, o Panzer IV estava na vanguarda. Sua versatilidade também o tornou a base para outras máquinas letais. Seu chassi produziu o Stug 4, o Jagdpanzer IV, o Brummbär e até mesmo veículos blindados de transporte de pessoal e veículos de recuperação. Era, em essência, o carro-chefe do exército alemão. Mas essa utilidade tinha seus limites. A partir de 1943, o Panzer IV começou a mostrar suas fraquezas. Sua silhueta alta o tornava um alvo fácil. Seu motor de 300 cavalos de potência não conseguia competir com modelos mais modernos. Sua blindagem lateral permanecia vulnerável a fogo de flanco e cargas antitanque portáteis, e embora seu canhão fosse respeitável, não conseguia igualar o poder de fogo do Panther ou do IS-2 soviético. Além disso, a produção em massa exigia recursos que a Alemanha não tinha mais. Os bombardeios aliados, a escassez de matéria-prima e a perda de fábricas importantes dificultaram a manutenção de um fluxo constante de veículos. Mesmo assim, os Panzer IV continuaram a ser produzidos até abril de 1945. Eles foram literalmente os últimos tanques a lutar pelo Reich. Após a guerra, alguns Panzer IV capturados foram usados por nações como Síria, Turquia e Espanha, continuando seu legado em conflitos subsequentes. Era um projeto tão sólido que, apesar da idade, ainda conseguia enfrentar os desafios modernos com pequenas modificações. O Panzer IV não inspirava admiração como o Tigre. Não era temido como o Jagdpanther, não voava nem disparava foguetes. Mas nenhum outro veículo alemão lutou tanto, até agora, por tanto tempo. Era o tanque do soldado comum, o veículo blindado que não prometia glória, mas oferecia batalha. Aquele que estava lá quando os outros quebraram, afundaram ou nunca chegaram. Nas ruínas de Berlim, em meio aos escombros e ao fogo, ainda havia Panzer IV resistindo até o fim. Não como símbolos de poder, mas como testemunhas de uma máquina de guerra que até o último suspiro tentou continuar lutando. O flagelo do T-34 soviético, o Tiger I, a elite da Panzerwaffe nos campos de batalha da Europa, onde o rugido da artilharia se fundia com o lamento dos soldados, emergia uma silhueta temida por todos que ousavam confrontar o Terceiro Reich. Era imponente, letal, quase invencível. Seu nome, simples porém poderoso, Tigre. O Panzerkampfwagen 6 Tiger Aus, e mais conhecido como Tiger I, era uma obra de engenharia que personificava a filosofia militar nazista, superioridade tecnológica, poder destrutivo e terror psicológico. Desenvolvido por Henschel, o Tiger I entrou em combate pela primeira vez em setembro de 1942, na frente oriental, perto de Leningrado, com o objetivo de destruir os T-34 soviéticos. Sua mera aparência mudou o paradigma da guerra blindada. O Tiger I não era um simples tanque, era uma fortaleza móvel. Do ponto de vista técnico, o Tiger I era uma maravilha para a época. Pesava quase 57 toneladas, media 8,45 metros de comprimento e era equipado com um motor Maybach HL 230 P45 de 700 cavalos, o que lhe permitia atingir uma velocidade máxima de 38 km por hora, 24 milhas por hora, na estrada. Sua blindagem frontal chegava a 100 mm, 4 polegadas, enquanto seu canhão principal, o famoso KWK-36L 56 de 8,8 cm, era capaz de destruir qualquer veículo blindado aliado a mais de 2.000 metros, 6.000 pés. Em termos de poder de fogo e proteção, nenhum tanque aliado se comparava. O impacto do Tiger I foi imediato. Na frente oriental, os outrora dominantes T-34 soviéticos tornaram-se obsoletos. Na África, durante a campanha da Tunísia, o Tiger I semeou o pânico entre os britânicos. E na Normandia, sua simples menção foi suficiente para atrapalhar os planos de avanço dos aliados. Sua imagem era tão icônica que os relatos dos aliados frequentemente exageravam sua presença, dando origem à chamada Síndrome do Tigre. Mas sua perfeição tinha um preço. O Tiger I era caro e complexo. Cada unidade exigia um investimento colossal de recursos e tempo.
Enquanto a Alemanha construía um único Tiger, os soviéticos produziam vários T-34. Sua transmissão era frágil, seu motor propenso a superaquecimento e sua manutenção no campo de batalha se mostrava um pesadelo logístico. Consumia enormes quantidades de combustível, o que era um problema crítico em um Reich já enfraquecido por bombardeios estratégicos e escassez de recursos. Além disso, seu peso extremo limitava severamente sua mobilidade. Muitas pontes não suportavam sua massa, e lama ou neve podiam deixá-lo preso por horas. Embora fosse quase impenetrável pela frente, suas laterais e traseira eram mais vulneráveis, e os aliados rapidamente aprenderam a flanqueá-lo. Apesar de tudo, o Tiger I tornou-se um símbolo de poder e terror. As tripulações que o operavam eram consideradas de elite entre a Panzerwaffe. Os comandantes aliados que viram suas unidades serem varridas do campo de batalha, chegando a destruir mais de 130 tanques, elevaram o mito do Tiger a proporções lendárias. Em Villers-Bocage, uma única unidade do Tiger emboscou uma coluna britânica e a aniquilou em minutos. Tais feitos consolidaram sua fama. Mas, como qualquer criatura mitológica, o Tiger também tinha seu calcanhar de Aquiles, o tempo. À medida que a guerra avançava, a superioridade técnica não era mais suficiente. Números, logística e produção em massa precisavam ser aprimorados, pois eram a chave para a vitória. Os aliados, aprendendo com seus erros, desenvolveram novas táticas, armas antitanque mais eficazes e bombardearam implacavelmente as fábricas de Henschel. O Tiger Penguin encerrou a produção em agosto de 1944, com apenas 1.347 unidades construídas. Foi substituído por seu irmão mais velho, o ainda mais temível Tiger II, também conhecido como Königstiger, o Rei Tigre. Hoje, poucas unidades do Tiger Meio sobrevivem. Uma das mais famosas pode ser encontrada no Museu de Bovington, no Reino Unido, restaurada e ainda em operação. Sua mera presença, mesmo em tempos de paz, ainda causa arrepios. Porque o Tiger Penguin não era apenas um tanque. Era uma declaração de intenções. A Alemanha lutaria até o fim com aço, fogo e precisão mortal. A evolução da besta, Tigre II, o Rei Tigre que incutiu medo nas unidades blindadas aliadas. No entanto, o Tiger I encontraria um sucessor mais do que digno. Quando o avanço aliado se tornou imparável e o Exército Vermelho rompeu as defesas orientais como uma torrente de aço, o Terceiro Reich respondeu com uma máquina ainda mais colossal, mais temida e mais destrutiva do que seu antecessor. Seu nome era Tiger II, embora o mundo o conhecesse mais tarde como Königstiger, o Rei Tigre ou Tigre Real para os britânicos. Concebido como o ápice da doutrina de superioridade tecnológica da Wehrmacht, o Tiger II foi o tanque mais pesado operacionalmente empregado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele representou o auge do design blindado alemão, uma fera que combinava o poder devastador do Tiger I com uma blindagem mais inclinada e robusta, inspirada no T-34 soviético. Era, em todos os sentidos, o monarca do campo de batalha. Do ponto de vista técnico, o Tiger II era um feito. Pesava 69,8 toneladas, media quase 11 metros com o cano estendido e carregava um temível canhão KK-43 L71 de 88 mm, uma versão mais longa e potente do Tiger Pneumatic. Esse canhão podia perfurar a blindagem frontal de qualquer tanque aliado a mais de 3.000 metros de distância. Sua blindagem frontal chegava a 150 milímetros com inclinação de 50 graus, tornando-o praticamente impenetrável em combates diretos. No entanto, essa magnificência tinha um custo elevado. Seu motor, o Maybach HL 230 P30 de 700 cavalos vapor, a potência era a mesma que impulsionava o Tiger I, o que era insuficiente para uma máquina mais pesada. O Tiger II mal alcançava 35 km por hora na estrada, muito menos em terrenos acidentados. Seu consumo de combustível era enorme e sua confiabilidade mecânica questionável. A caixa de câmbio falhou, as esteiras quebraram e muitas unidades foram abandonadas não por fogo inimigo, mas por problemas técnicos. O Tiger II entrou em combate pela primeira vez em julho de 1944 na Frente Oriental. Mais tarde lutaria ferozmente na Normandia, nas Ardenas e na defesa da Alemanha.
Sua mera presença era suficiente para deter o avanço inimigo. Múltiplos tanques, Sherman, caça-tanques ou bombardeios aéreos eram necessários para neutralizar um único Königstiger. Em duelos diretos, era quase invulnerável desde que tivesse uma tripulação experiente e posições vantajosas. Uma de suas performances mais icônicas ocorreu durante a Operação Wacht am Rhein, também conhecida como Batalha das Ardenas. Nas estradas estreitas das florestas belgas, as colunas do Tiger II avançavam lentamente, mas com uma determinação apocalíptica. Sua blindagem desviava projéteis como gotas de chuva, mas o terreno, o mau tempo e a logística inimiga logo transformaram sua mobilização em uma marcha agonizante. Muitos foram destruídos do ar ou abandonados por falta de combustível. O Tiger II não era um tanque para uma guerra de atrito. Era uma obra-prima para uma blitzkrieg que não existia mais. A Alemanha não tinha os recursos nem a infraestrutura para manter uma arma tão sofisticada em grande número. Apenas 492 foram produzidos. Enquanto isso, os aliados fabricaram milhares de tanques mais leves e adaptáveis, como o T-34, o Sherman ou o Churchill, que podiam ser substituídos de forma rápida e eficiente. Ainda assim, cada encontro com um Tiger II deixava uma impressão indelével. O Tiger II superava todos esses tanques, e a questão era se os aliados conseguiriam produzir seus tanques mais rápido do que os Tiger Kings os destruíam. Em muitos casos, sua mera aparição causou a retirada ou a realocação de forças inteiras. Mesmo no final da guerra, nas ruínas do Reich, ele permaneceu uma ameaça mortal. Era o símbolo de um regime disposto a resistir até a última bala, com tecnologia de ponta e uma fé cega na vitória impossível. O Königstiger não era apenas um tanque. Era uma declaração desesperada de poder absoluto. Representava a tentativa final da Alemanha de afirmar sua supremacia em uma guerra já perdida. Era a última carta de uma nação que, diante do abismo, apostou tudo na tecnologia e perdeu. Hoje, algumas unidades estão preservadas em museus como Saumur, na França, e Bovington, na Inglaterra. Mesmo imóveis, eles inspiram respeito. Ainda fazem uma parada e contemplam o que a humanidade pode alcançar quando combina genialidade com arrogância. Pantera, o tanque ágil que Hitler usou para caçar os T-34 de Stalin-Kursk, julho de 1943. Na vasta estepe russa, durante a batalha mais colossal que a humanidade já havia testemunhado, um novo predador blindado surgiu. Mais rápido que o Tiger, mais bem armado que o Panzer IV e projetado para sobreviver ao inferno da frente oriental. Seu nome era Panther. Seu propósito era devastador. Era recuperar a iniciativa perdida para o T-34 soviético e estabelecer um novo padrão para a guerra blindada no Terceiro Reich. O Panzerkampfwagen 5 Panther, conhecido simplesmente como Panther, foi uma resposta direta ao espanto alemão com o T-34. Surpreendidos por seu design moderno, blindagem inclinada e mobilidade superior, os engenheiros alemães buscaram criar uma máquina que reunisse o melhor do mundo blindado: poder de fogo, velocidade, proteção e confiabilidade. O resultado foi um tanque que muitos especialistas consideram foi o melhor projeto alemão de toda a guerra. Tecnicamente, o Panther era um colosso ágil. Pesava 45 toneladas, media quase 9 metros de comprimento com o cano estendido e era movido por um motor Maybach HEL 230 P30 de 700 cavalos. Isso lhe dava uma velocidade máxima de 46 km por hora, 29 milhas por hora, notável para seu tamanho. Sua blindagem frontal, inclinada a 55 graus e com até 80 milímetros, oferecia proteção eficaz superior à de muitos tanques mais pesados. Sua arma principal, o temido canhão de 75 mm K.42 L70, era mortalmente preciso e capaz de destruir tanques inimigos a mais de 2.000 metros. Ao contrário do Tiger I, que priorizava a potência bruta, o Panther priorizava o equilíbrio. Seu perfil baixo, agilidade e excelente canhão o tornavam um caçador nato. Em condições ideais, um Panther bem comandado poderia enfrentar e derrotar qualquer oponente aliado ou soviético. No entanto, sua estreia foi traumática. Em Kursk, dezenas de Panthers sofreram falhas mecânicas catastróficas. A pressa em introduzi-lo em combate antes de concluir sua fase de testes teve um preço alto. Dos 200 Panthers iniciais,
quase metade foi colocada fora de serviço devido a problemas técnicos. Mas, com o tempo, os engenheiros conseguiram corrigir as falhas mais graves e o Panther começou a mostrar todo o seu potencial. No campo de batalha, o Panther tornou-se uma ameaça persistente. Na Normandia, as forças aliadas logo descobriram que os canhões Sherman convencionais ricocheteavam em sua blindagem frontal como balas de borracha. Somente caça-tanques, bombardeios aéreos ou emboscadas poderiam detê-lo. No leste, os soviéticos aprenderam a temer seu alcance letal, o que os forçou a realizar manobras arriscadas para flanqueá-lo. Mas, como qualquer projeto sofisticado em tempos de guerra total, o Panther também tinha suas desvantagens. Seu sistema de suspensão era complexo e delicado, e sua manutenção em campo aberto exigia experiência e tempo, ambos escassos na reta final da guerra. O espaço interno era limitado e a confiabilidade ainda não se comparava à do robusto T-34. E embora sua mobilidade fosse excelente na estrada, lama, gelo e detritos urbanos reduziam consideravelmente sua vantagem. Ainda assim, a produção do Panther era uma prioridade. Mais de 6.000 unidades foram construídas entre 1943 e 1945, tornando-o um dos tanques mais numerosos do arsenal alemão. Era caro, sim, mas muito mais viável que o Tiger II. A Alemanha confiou nele como a espinha dorsal de suas divisões Panzer até o último dia do conflito. O Panther não era apenas um tanque formidável. Era também uma lição de design. Após a guerra, suas características influenciariam futuros tanques do pós-guerra, como o americano M26 Pershing ou o soviético T-44. Sua combinação de potência, velocidade e proteção estabeleceu um precedente na engenharia militar moderna. Em combate, o Panther era respeitado e temido. Sua silhueta elegante e angular ficou gravada na memória daqueles que o enfrentaram. Era o equilíbrio entre o rugido do Tiger e a produção em massa do Panzer IV. Não era invulnerável, mas era letal. Não era infalível, mas era dominante. Hoje, poucas unidades operacionais sobrevivem, mas seu legado permanece. O Panther estava no coração da guerra blindada alemã em seus estágios finais. Um símbolo do que poderia ter sido uma revolução técnica se não tivesse chegado tarde demais para o Reich. Stug 3, o veículo blindado e móvel que defendia o coração da estratégia alemã. Nem todos os gigantes do aço que mudaram o curso da guerra tinham torres giratórias. Nem todos os veículos blindados foram concebidos para a ofensiva. Alguns nasceram para resistir, para ser o escudo da infantaria, para defender posições até o último projétil. Entre eles, um se destacou por sua versatilidade, eficácia e presença quase onipresente em todas as frentes do conflito. Seu nome formal era Sturmgeschütz III, mas todos o chamavam simplesmente de Stug 3. À primeira vista, o Stug 3 não possuía a silhueta imponente de um tanque Tiger ou o equilíbrio refinado de um Panther. Faltava-lhe uma torre, seu perfil era baixo, seu design quase modesto. Mas, por trás dessa simplicidade, escondia-se uma das máquinas mais letais e eficazes do arsenal alemão. De fato, o Stug 3 foi o veículo blindado mais produzido pelo Terceiro Reich durante toda a guerra, com mais de 10.000 unidades fabricadas. Originalmente concebido como um canhão de assalto, o Stug III foi desenvolvido para fornecer apoio direto à infantaria, destruindo fortificações inimigas e reforçando avanços com poder de fogo. Utilizava o chassi do já veterano tanque Panzer III, o que permitia uma produção mais barata e simplificava a logística. Em vez de uma torre, montava um canhão fixo em uma casamata blindada, o que reduzia sua altura e o tornava um alvo difícil de atingir. O modelo de maior sucesso, o Stug III Ausf. G, era equipado com um canhão Stuka 40L 48 de 75 mm, o mesmo calibre do Panzer IV e de alguns Panthers. Esta arma era eficaz tanto contra fortificações quanto contra tanques inimigos. Seu perfil baixo o tornava ideal para emboscadas, escondendo-se atrás de ruínas, sebes ou colinas e atingindo o inimigo com precisão devastadora. Embora não tenha sido originalmente projetado como um caça-tanques, o desenvolvimento do conflito e a escassez de recursos impulsionaram o Stug III para essa função. E ele a cumpriu com uma eficácia inesperada. Na frente oriental, o Stug III tornou-se o flagelo dos T-34.
Na Itália e na Normandia, surpreendeu os Shermans a partir de posições estáticas e bem camufladas. Sua precisão e poder de penetração o tornaram um adversário formidável, apesar de sua aparente simplicidade. Do ponto de vista técnico, o Stug 3 era uma maravilha de eficiência. Pesava 23,9 toneladas, consideravelmente mais leve que outros veículos blindados alemães. Alcançava velocidades de até 40 km por hora, 25 milhas por hora, e seu alcance era suficiente para operações prolongadas. Era equipado com um motor Maybach HL 120 TRM de 296 cavalos de potência e sua blindagem frontal chegava a 80 mm, 3,1 polegada, nos modelos finais. Embora não tivesse a flexibilidade de um tanque tradicional, seu design compacto e baixo custo de produção o tornavam um multiplicador de força. As tripulações do Stug 3 eram geralmente veteranas experientes, designadas para batalhões independentes ou divisões de infantaria. Especializavam-se em combate defensivo, utilizando táticas de camuflagem, fogo de reserva e retirada tática. A eficácia dessas unidades era tal que muitos setores da frente preferiam os Stugs aos tanques convencionais. Sua maior vantagem, no entanto, era sua adaptabilidade estratégica. Em uma Alemanha assolada por colapso logístico e escassez de recursos, o Stug 3 oferecia uma solução prática. Podia ser produzido em massa, de manutenção mais fácil e implantado onde fosse mais necessário. Era o carro-chefe da defesa alemã, especialmente nos anos finais do conflito, quando tanques pesados eram cada vez mais escassos e difíceis de operar. Mas nem tudo eram virtudes. Seu canhão fixo significava que o Stug tinha que girar todo o chassi para mirar lateralmente, tornando-o vulnerável em combate móvel. Além disso, sem uma torre, sua visibilidade era limitada e sua capacidade de reagir a múltiplas ameaças era reduzida. Em combate urbano ou ataques inimigos coordenados, o Stug poderia ser rapidamente subjugado. Ainda assim, no panorama geral, seu impacto foi enorme. O Stug 3 foi a espinha dorsal da resistência alemã em múltiplas frentes. Seu design influenciou futuros veículos de combate autopropulsados, e sua eficácia continua a ser estudada em academias militares como um exemplo de como um veículo aparentemente secundário pode decidir batalhas. Hoje, várias unidades do Stug 3 estão preservadas em museus de guerra ao redor do mundo. Sua silhueta baixa e seu canhão fixo ainda inspiram admiração. Foi a muralha de aço que sustentou as defesas do Reich quando tudo começou a ruir. Não rugiu como um tigre, nem caçou como uma pantera, mas o Stug 3 resistiu, disparou e nunca recuou. Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato que causou terror nos céus da Europa. Nos céus da Europa, onde o rugido dos motores a hélice se misturava ao eco constante da guerra, uma nova ameaça emergia como um prenúncio do futuro. Não assobiava como os Spitfires nem zumbia como os Mustangs. Seu som era um uivo diferente, profundo e sinistro, como o de uma ave de rapina prestes a atacar sua presa. Era o zumbido de uma turbina, mas por trás desse som agudo vinha a morte. O nome desse predador aéreo era Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato operacional da história. Quando o Mi-262 alçou voo pela primeira vez em combate real, a guerra já havia inclinado a balança a favor dos aliados. Mas aquela aparição fugaz e devastadora revelou algo assustador. A Alemanha nazista havia rompido as barreiras tecnológicas da época e estava pelo menos uma década à frente na aeronáutica. O Me-262 Schwalbe, que em alemão significa andorinha, foi uma obra-prima da engenharia. Projetado por Willy Messerschmitt e sua equipe em 1938, seu desenvolvimento foi prejudicado por problemas técnicos, escassez de materiais estratégicos, sabotagem e decisões políticas fatídicas, incluindo a ordem de Hitler para convertê-lo em bombardeiro, o que atrasou sua entrada em serviço ativo como caça puro. Ainda assim, quando finalmente foi implantado em 1944, representou um divisor de águas. Tecnicamente, o Mi-262 era uma joia.
Equipado com 2 turbojatos Junkers Jumo 004B, atingia velocidades de 870 km por hora, 540 milhas por hora, o que lhe permitia ultrapassar qualquer caça aliado que mal chegasse aos 700 km por hora, 430 milhas por hora. Podia subir mais rápido, atacar em mergulho e fugir sem chance de ser atingido. Estava armado com 4 canhões MK-108 de 30 mm, capazes de destruir um bombardeiro pesado com apenas alguns tiros. Alguns modelos até carregavam mísseis ARAR-R-4M, superando os caças modernos em décadas. Em combate, o Mi-262 era um predador letal. Ele descia sobre as formações de bombardeiros aliados como um falcão de aço, abrindo fogo à queima-roupa e desaparecendo antes que seus escoltas pudessem reagir. Sua velocidade e capacidade de penetração permitiam que ele rompesse a linha defensiva mais densa e retornasse ileso à sua base. Para os pilotos aliados, o Mi-262 não era apenas um inimigo, mas um fantasma, um terror dos céus, impossível de alcançar e impossível de escapar. Mas o gênio técnico nem sempre se traduz em vitória, e o Mi-262 chegou tarde demais. Apenas cerca de 1.400 unidades foram construídas, e menos de 300 participaram de combate ativo. Interrupções constantes em sua produção, falta de combustível, escassez de pilotos treinados e ataques aliados a fábricas limitaram seu impacto global. Era uma espada de Damocles pairando sobre o inimigo, mas raramente caía. Além disso, suas turbinas, embora revolucionárias, eram frágeis. Sua vida útil mal ultrapassava 25 horas de voo e exigia um manuseio preciso. Qualquer aceleração repentina poderia causar uma explosão. Em solo, o Mi-262 era extremamente vulnerável. As pistas à decolagem eram um alvo constante para os bombardeiros e, se conseguisse decolar, caças inimigos espreitavam na área ao redor, esperando o momento em que o avião decolasse ou pousasse, seu momento mais vulnerável. Hitler, obcecado pelo conceito do Blitzbomber, insistiu durante meses na conversão do Mi-262 em um bombardeiro de ataque ao solo. Essa ordem atrasou consideravelmente sua introdução como caça-interceptador. Só quando a cúpula da Luftwaffe conseguiu convencer o Führer do potencial da aeronave como caça, já era tarde demais. Os céus estavam repletos de esquadrões aliados e a Alemanha recuava em todas as frentes. Apesar de suas limitações, unidades do Mi-262, como a famosa Jagdverband 44, liderada pelo lendário Adolf Galland, alcançaram resultados impressionantes. Em uma proporção ideal, o Mi-262 podia abater até 5 caças inimigos para cada um de seus caças destruído. Foi uma máquina que marcou o fim de uma era e o início de outra. Hoje, o Mi-262 é considerado o pai da aviação de combate moderna. Seu design influenciou gerações de caças subsequentes, tanto soviéticos quanto americanos. Foi um fogo de palha, um vislumbre do futuro em meio às ruínas do Terceiro Reich. Não conseguiu mudar o resultado da guerra, mas deixou uma marca indelével na história da aviação. Focke-Wulf FW-190, a aeronave que derrotou a orgulhosa Força Aérea Britânica na Guerra Aérea, onde frações de segundo separam a vida da morte, todas as vantagens contam: velocidade, manobrabilidade, aceleração, poder de fogo e resistência. E entre os céus turbulentos da Europa, uma aeronave alemã provou possuir tudo isso. Era ágil, feroz, robusta e letal. Seu nome tornou-se sinônimo de superioridade tática e um pesadelo para os pilotos aliados. Era o Focke-Wulf FW-190, apelidado por muitos simplesmente de Assassino do Céu. Projetado pelo engenheiro Kurt Tank, o FW-190 representou uma mudança radical no pensamento aeronáutico alemão. Ao contrário do elegante Bf-109, que dominou os céus nos primeiros anos do conflito, o FW-190 foi concebido, desde sua essência, como uma plataforma de combate completa, capaz de interceptar, escoltar, atacar o solo e sobreviver em combate. Seu motor radial, fuselagem reforçada e aerodinâmica excepcional o tornaram uma fera robusta, ideal para os diversos cenários da guerra moderna. O modelo inicial, o FW-190A, entrou em combate em 1941, surpreendendo os aliados na frente ocidental.
Seu motor radial BMW 801D2 de 14 cilindros e 1.700 cavalos de potência permitia atingir velocidades de até 650 km por hora, rivalizando até mesmo com os melhores caças britânicos. Mas o que realmente o distinguia era sua manobrabilidade em baixas e médias altitudes, superando até mesmo o lendário Spitfire MKV. Tecnicamente, o FW-90 era uma obra de maestria, engenharia. Suas asas curtas e largas proporcionavam resposta instantânea do leme, enquanto seu trem de pouso mais largo, ao contrário do BF-109, o tornava muito mais estável durante decolagens e pousos. Sua fuselagem era resistente e sua cabine bem protegida. Podia absorver impactos, suportar condições extremas e, ainda assim, retornar ao solo. Mas talvez o mais temido pelos inimigos fosse seu arsenal letal. As variantes do FW-190 eram armadas com uma combinação de canhões MG-151 de 20 mm e MK-108 de 30 mm, capazes de destruir caças e bombardeiros pesados inimigos com uma única rajada. Era como ter uma pequena arma antiaérea voando à velocidade da luz. Na frente oriental, o FW-190 tornou-se a resposta da Alemanha ao crescente domínio aéreo soviético. No norte da África, enfrentou as duras condições do deserto com confiabilidade mecânica superior. Na França e na Alemanha, defendeu cidades e colunas blindadas dos implacáveis bombardeios aliados. Sua versão caça-bombardeiro, o FW-190F, podia transportar bombas, foguetes e tanques de combustível externos, tornando-se uma aeronave de ataque terrestre devastadora. A Luftwaffe o utilizou em múltiplas funções, de interceptador a caça-bombardeiro, aeronave de reconhecimento e até mesmo em missões de combate noturno. Sua versatilidade era tamanha que gradualmente substituiu vários modelos mais antigos, consolidando-se como o caça tudo em um no arsenal aéreo alemão. No entanto, como tantos outros símbolos do poder nazista, o FW-190 foi uma vítima de seu tempo. Embora mais de 20.000 unidades tenham sido produzidas, seu impacto foi ofuscado pelo crescente número de caças aliados. À medida que os esquadrões americanos e britânicos implantavam caças mais avançados, como o P-41 Mustang, com maior alcance e velocidade em altitude, a superioridade do FW-190 começou a diminuir. Além disso, seu desempenho em altitudes elevadas era ruim nas primeiras versões, tornando-o vulnerável durante escoltas de bombardeiros a mais de 7.000 metros. Para resolver isso, variantes como o FB-190D9, conhecido como Dora, foram desenvolvidas equipadas com um motor em linha Junkers Jumo 213. Essa versão melhorou seu desempenho em altitude e alguns a consideram a melhor versão da aeronave. Mas mesmo com o surgimento do Dora, já era tarde demais. Àquela altura, a Luftwaffe estava em retirada, seus pilotos veteranos estavam se tornando escassos e os céus estavam saturados de aeronaves inimigas. Ainda assim, pilotos do FW-190, como Walter Nowotny e Joseph Priller, escreveram sua lenda nos céus, abatendo dezenas até centenas de aeronaves inimigas. Em suas mãos, o FW-190 era uma extensão letal de vontade e aço. Hoje, o FW-190 é lembrado como um dos melhores caças da Segunda Guerra Mundial. Era temido, respeitado e admirado. Seu design influenciou gerações futuras de aeronaves de caça. Seu rugido metálico e sua silhueta poderosa ainda evocam uma época em que o domínio aéreo era decidido pela coragem, habilidade e a máquina certa. E poucos eram tão perfeitos para matar quanto o FW-190. Messerschmitt Bf-109, a lendária aeronave alemã que lhes deu vantagem durante a primeira metade da guerra. Antes que os céus se enchessem com o rugido dos jatos, antes que o mundo conhecesse a sombra veloz do Mi-262 ou a brutalidade do FW-190, existia um caça, uma silhueta angular e letal que escreveu sua lenda em fogo, fumaça e aço. Seu nome era temido, suas linhas eram inconfundíveis e seu legado, imortal. Era o Messerschmitt Bf-109, o caça que desafiou o tempo. Projetado em 1934 por Willy Messerschmitt, o Bf-109 foi uma revolução por si só.
Em uma era dominada por biplanos de tecido e estruturas de madeira, o 109 optou por uma fuselagem toda em metal, cabine fechada e trem de pouso retrátil. Era o futuro condensado em um projétil de alumínio. Isso o tornava extremamente rápido, facilmente manobrável e, acima de tudo, terrivelmente mortal. Seu nome vem da fábrica onde nasceu, Bayerische Flugzeugwerke, daí o prefixo BF. Mas logo transcendeu suas origens industriais e se tornou um símbolo vivo da Luftwaffe. Foi o principal caça da Alemanha desde o início da guerra até seus últimos momentos. E não só isso, o Bf-109 foi o caça mais produzido da história, com mais de 33 mil unidades construídas. Tecnicamente, o Bf-109 evoluiu para dezenas de variantes. Seu design modular permitiu isso, do modelo E de Emil, que dominou os céus durante a Blitzkrieg, aos modelos G e K mais avançados, capazes de voar a mais de 680 km por hora, carregando canhões de 30 mm e desafiando os caças mais modernos do inimigo. Equipado com motores como o Daimler-Benz DB601 e, posteriormente, o DB605, o Bf-109 era capaz de aceleração rápida, subidas em altitudes extremas e manobras apertadas que poucos conseguiam igualar. Sua cabine, embora apertada e um tanto desconfortável, oferecia excelente visibilidade frontal. E seu design de asa baixa, com trem de pouso estreito, o tornava ágil no ar, embora traiçoeiro na decolagem ou no pouso. Durante a Batalha da Grã-Bretanha, o Bf-109 enfrentou seu primeiro grande desafio. Contra os Spitfires e Hurricanes britânicos, provou ser um oponente formidável. Embora seu alcance fosse limitado, com apenas 20 minutos de tempo de combate efetivo sobre o Canal da Mancha, nas mãos de especialistas era uma arma devastadora. Pilotos como Werner Mölders e Adolf Galland escreveram suas lendas ali, lutando em duelos que definiram a supremacia aérea do século XX. Na frente oriental, o Bf-109 tornou-se o porta-estandarte da guerra aérea. Nessas vastas extensões de céu, participou de combates em massa, perseguições intermináveis e missões de escolta e ataque ao solo. Foi nessas batalhas que nasceram os ases mais temidos da história da aviação. Erich Hartmann, com 352 vitórias confirmadas, e Gerhard Barkhorn, com 301. Ambos o fizeram a bordo de um Bf-109. Nunca mais na história da aviação tais números se repetirão. As vantagens do Bf-109 eram claras: velocidade, poder de fogo, facilidade de produção e adaptabilidade a múltiplas missões. Podia operar como interceptador, caça-bombardeiro, aeronave de reconhecimento ou até mesmo caça noturno. A confiabilidade mecânica o tornava ideal para mantê-lo em serviço mesmo sob condições extremas. Mas nem tudo era perfeito. O trem de pouso estreito causou inúmeros acidentes em solo e a visibilidade traseira da cabine era ruim. Seu alcance permaneceu limitado e, no final da guerra, começou a ser superado por caças aliados como o P-50 e um Mustang, que oferecia desempenho comparável com o dobro do alcance. O Bf-109 era páreo para o P-51, mas não dominava mais o ar. Então o equilíbrio começou a se equilibrar. E, no entanto, mesmo nos últimos dias do Reich, quando Berlim estava em ruínas e a Luftwaffe se desintegrava, o Bf-109 continuou a lutar. Os últimos voos de escolta, os ataques desesperados às formações de bombardeiros, os duelos finais em céus sombrios, todos eles caracterizaram a presença desta aeronave que se recusava a morrer. Após a guerra, seu legado não se apagou. O Bf-109 foi usado por países como Espanha, Suíça, Finlândia e Israel. De fato, na Guerra da Independência de 1948, os primeiros caças do nascente Estado de Israel foram versões do Bf-109 montadas na Tchecoslováquia. Sua história não terminou com o Terceiro Reich, mas projetou-se além, como uma sombra alada de tempos turbulentos. Até hoje, os entusiastas consideram o Bf-109 mais do que um avião. É um ícone, um símbolo de poder, tragédia e evolução. É a máquina que acompanhou a Alemanha da arrogância da Blitzkrieg ao declínio total, uma testemunha alada da destruição, glória e queda. Foi o primeiro soldado do Terceiro Reich no céu e um dos últimos a se extinguir. V1. A bomba de vingança que Hitler usou para punir seus inimigos.
Na história da guerra, poucas armas geraram tanto medo psicológico quanto a destruição material. Em 1944, os céus da Inglaterra começaram a rugir com um som distinto. Não era o zumbido de hélices ou o gemido de motores de caças e bombardeiros, mas um zumbido metálico e repetitivo que parecia anunciar a chegada do inferno. Um zumbido que, quando cessava, significava morte e devastação. Nascia a V-1, a primeira bomba voadora, o primeiro míssil de cruzeiro da história, uma arma projetada para a vingança. Seu nome oficial era Fi-103, mas a propaganda nazista a apelidou de Vergeltungswaffe 1, ou Arma da Vingança 1. Ela foi concebida não como uma ferramenta de vitória estratégica, mas como punição, uma represália brutal pelos constantes bombardeios aliados às cidades alemãs. Se Londres estava em chamas, Berlim também sangrava, e Hitler queria uma resposta que fosse tão simbólica quanto aterrorizante. Projetado pelo engenheiro Robert Lusser, o V-1 era, em essência, uma aeronave não tripulada. Um míssil alado, lançado de rampas na Europa ocupada. Sua construção era simples, quase industrial. Uma carcaça metálica, asas retangulares, um sistema de orientação por giroscópio e um motor Argus a 014 Pulsejet, que emitia aquele zumbido arrepiante. Voava a 640 km por hora, a uma altitude entre 900 e 1.200 metros, e tinha um alcance de até 250 km. Cada V-1 carregava uma carga explosiva de 850 quilos de amatol, suficiente para destruir um quarteirão inteiro, e fazia isso sem aviso prévio. Os primeiros foram lançados em junho de 1944, poucos dias após o desembarque na Normandia. Imediatamente, o sul da Inglaterra tornou-se alvo de um novo tipo de guerra, uma guerra sem piloto, sem moral e, portanto, sem alma. Londres, já castigada pela Blitz de 1940, voltou a ser uma cidade de abrigos antiaéreos. Sirenes soavam dia e noite, e o medo daquele som inconfundível, o zumbido mecânico que prenunciava explosões monstruosas, espalhou-se pela população. Mais de 9.500 V-1 foram lançados contra a Inglaterra. Cerca de 2.400 atingiram o alvo, matando mais de 6.000 pessoas e ferindo dezenas de milhares. Do ponto de vista técnico, o V-1 foi uma conquista impressionante. Era barato, fácil de produzir em massa e podia ser lançado de plataformas móveis ou até mesmo de aeronaves, como os bombardeiros Heinkel He-111. Embora sua precisão fosse baixa, já que não possuía sistemas de orientação e voava apenas em linha reta, a uma velocidade constante e com um alvo previsível por meio de aritmética rudimentar, seu impacto psicológico foi desproporcional. Os nazistas não se importavam em atingir todos os alvos designados. Eles não precisavam ser precisos. Bastavam chegar e semear o pânico. O desafio para os aliados era imediato. Como deter uma bomba que voa sozinha em alta velocidade e aparece sem aviso? A resposta foi uma combinação de estratégias: artilharia antiaérea, balões cativos, caças interceptadores como o Spitfire e o Tempest, e até mesmo o desenvolvimento de sistemas de radar mais sofisticados. Alguns pilotos britânicos arriscaram suas vidas aproximando-se dos V-1 e literalmente cutucando-os com as pontas das asas para desviá-los do curso. Era uma dança mortal no céu. Mas a história do V-1 não termina com seu uso ofensivo. Ele também inspirou uma revolução tecnológica. Foi o antecessor direto dos modernos mísseis de cruzeiro, que seriam posteriormente desenvolvidos no temível míssil Quinto II, que discutiremos mais adiante. Os aliados, tendo capturado algumas unidades intactas, estudaram seu projeto e o replicaram em seus próprios programas de armas após a guerra. A Guerra Fria herdou seu espírito e a era das armas não tripuladas começou com este míssil alemão. No entanto, o V-1 também destacou os limites da estratégia do Terceiro Reich. Embora tenha causado estragos e semeado o terror, não conseguiu mudar o curso da guerra. Foi uma arma de desespero, uma retaliação tardia, uma tentativa de perturbar o equilíbrio quando tudo já estava instável. À medida que os aliados avançavam e as plataformas de lançamento eram destruídas, sua eficácia declinou drasticamente. Em março de 1945, a ameaça havia desaparecido quase completamente. E, no entanto, seu eco persiste. Na memória coletiva, o V-1 representa o nascimento da guerra automática.
Era uma máquina sem consciência, lançada contra civis sem distinção ou aviso. Era uma extensão do ódio cego, o desejo de vingança de um regime que já havia perdido a bússola da razão. Para aqueles que viveram aqueles dias, o V1 não era apenas mais uma arma. Era um espectro mecânico, uma ameaça sem rosto e também um presságio sombrio do que estava por vir, já que este antecessor dos drones mudou a guerra para sempre, até hoje. O perigoso míssil balístico de Hitler, a bomba de vingança B-2 que poderia ter mudado o curso da guerra. Enquanto a V1 zunia pelos céus de Londres, anunciando sua chegada com um rugido inconfundível, uma nova ameaça se formava nas profundezas do Terceiro Reich. Não faria barulho antes de atacar, não teria asas nem necessidade de orientação humana. Viria do alto, do vazio, do futuro, e após o impacto, seria tarde demais. Era a V2, o primeiro míssil balístico da história. A culminância do sonho de Wernher von Braun e do pesadelo da humanidade. Esta bomba de longo alcance foi desenvolvida por uma equipe de engenheiros alemães sob a direção do brilhante, ambicioso e contraditório Wernher von Braun. A Vergeltungswaffe 2, ou Arma de Vingança 2, era o projeto de armas mais avançado do Terceiro Reich. Seu nome técnico era Aggregat 4, mas ninguém se lembra dela por essa designação. A V2 não era apenas mais uma bomba. Foi o primeiro dispositivo feito pelo homem a deixar a atmosfera da Terra e reentrar nela para causar destruição em massa. Era tecnologia de ficção científica em plena Segunda Guerra Mundial. O míssil tinha 14 metros de comprimento, pesava mais de 12 toneladas e carregava uma ogiva de amatol de 1.000 quilos. Seu motor a combustível líquido, à base de etanol e oxigênio líquido, o impulsionava a velocidades superiores a 5.700 km por hora, 3.500 milhas por hora, atingindo altitudes de até 90 km, 56 milhas, antes de mergulhar em direção ao seu alvo em velocidade supersônica. E o mais assustador era que não podia ser parado. Nenhum caça conseguia alcançá-lo. Os radares eram incapazes de detectá-lo a tempo. Nenhuma bateria antiaérea era eficaz. Quando os cidadãos ouviram a explosão, foi o primeiro e último sinal de que um V2 havia sido lançado. Não houve aviso, apenas destruição. O primeiro lançamento operacional ocorreu em 8 de setembro de 1944, sobre Londres. Em segundos, uma cratera se abriu no solo, corpos foram despedaçados, edifícios foram reduzidos a ruínas. Foi apenas o começo. Nos meses seguintes, mais de 3.000 mísseis V2 foram disparados, principalmente contra a Inglaterra, Bélgica e França, causando mais de 9.000 mortes de civis. Tecnicamente, o V2 foi um feito prodigioso. Era equipado com um sistema de orientação inercial que ajustava sua trajetória usando giroscópios e servomecanismos. Apresentava controle de direção por meio de aletas de bico e superfícies aerodinâmicas móveis. Seu lançamento exigia plataformas móveis complexas, logística precisa e uma rede de produção distribuída. No entanto, apesar de todas essas dificuldades, o V2 funcionou, e cada disparo era uma prova do poder destrutivo que o Reich ainda era capaz de exercer. Mas a criação do V2 tem uma história ainda mais sombria, o custo humano de sua fabricação. Em vez de usar fábricas convencionais, os nazistas optaram por esconder sua produção em túneis subterrâneos para evitar o bombardeio aliado. Assim nasceu o Mittelwerk, uma instalação perto de Nordhausen, operada com mão de obra escrava do campo de concentração de Dora-Mittelbau. Mais de 20.000 prisioneiros morreram construindo os mísseis, seja de fome, doença, exaustão ou execução. Ironicamente, mais pessoas morreram fabricando o V2 do que devido ao seu impacto em combate. Em termos estratégicos, o V2 não mudou o curso da guerra. Sua precisão era limitada, pois podia desviar-se vários quilômetros do alvo, e seu custo de produção era astronômico. Cada míssil representava um enorme investimento de recursos e tempo, mesmo utilizando mão de obra escrava.